Eu vou falar um pouquinho sobre três stakeholders, os investidores, público interno e os nossos clientes e beneficiários. Vou dar dois exemplos de como a transparência pode agregar um enorme valor ou destruir valor. Eu fui presidente da Aracruz, assumi a Aracruz em 93. A Aracruz estava numa situação financeira muito difícil. Ela tinha, na ocasião, um faturamento de 350 milhões de dólares anuais e uma dívida bem superior a $1 bilhão. E a Aracruz foi a primeira empresa brasileira a ter as suas ações negociadas de forma regular na Bolsa de Nova York. Nós fizemos um trabalho fortíssimo de desenvolvimento de credibilidade, de transparência junto aos nossos investidores. E não basta transparência, é necessário ter consistência na comunicação, ou seja, a cada trimestre a gente tem um discurso consistente e coerente com os investidores. O resultado disso foi o seguinte: naquela época, os juros no Brasil eram altíssimos, ainda são, mas naquela época eram muito mais, eram 21%, 22%, e quem conseguisse captar recursos no exterior, e o Brasil na época, as empresas brasileiras na época tinham pouquíssima condição de captar recursos no exterior, se captava a juros de 8%. Bom, através desse desenvolvimento de credibilidade, que eu acredito completamente ao nosso esforço contínuo e persistente de comunicação transparente e consistente, nós conseguimos, através de diversos instrumentos financeiros, levantar $1 bilhão e 700 milhões de dólares no exterior. Nós tínhamos, na época, já uma dívida de 500 milhões. Isso significava o seguinte, que eu captava 1 bilhão e 700 a 8%, 500 milhões era a minha dívida, eu aplicava a diferença, arbitrava 1 bilhão e 200, aplicando no Brasil a 21% e 22%. Ou seja, uma empresa que tinha 500 milhões de dólares de dívida, um balanço que não era nada crível, o balanço não era bom, tinha um passivo grande em relação ao seu ativo, à sua capacidade de geração de caixa. Nós conseguimos carregar uma dívida de 500 milhões de dólares com receita financeira líquida de 150 milhões de dólares por ano. E isso é única e exclusivamente decorrente da confiança que os investidores passaram a depositar na companhia em função de um trabalho muito forte, muito contínuo, muito persistente de comunicação. Então, comunicação agrega e é mensurável financeiramente o valor da transparência e da consistência. O segundo público que eu gostaria, o segundo stakeholder que eu gostaria de falar é sobre o público interno. E eu acho que o desafio de se comunicar de forma transparente com o público interno é tão grande quanto o desafio de se comunicar com investidores. Nós, depois da abertura de capital na Medial, nós fizemos várias aquisições, e uma das aquisições foi de uma empresa bastante grande, chamada Mesp, que praticamente dobrou o tamanho da nossa instituição. E a abordagem que nós utilizamos nessa aquisição foi de uma fusão de iguais, ou seja, nós dissemos a todos que não ia ter comprador e adquirido, nós íamos fazer essa fusão escolhendo as melhores pessoas, as melhores práticas das duas empresas. É evidente que, num processo desses, o clima fica difícil. As pessoas sabem que vão haver ajustes, porque você não pode ter 2 diretores financeiros, não pode ter 2 controles, 2 diretores jurídicos e assim por diante. Isso em todos os níveis. Então, é evidente que, num processo de fusão dessa natureza, existe muita ansiedade, muita expectativa das pessoas, porque cada um quer saber o que vai acontecer comigo. Porque, na comunicação externa, a gente concentra numa área de relações com investidores, no CEO, mas talvez o diretor financeiro. A gente usa uma assessoria especializada em relação com investidores, a gente usa a nossa assessoria de imprensa. Quer dizer, um grupo de 8, 10, 12 pessoas trabalham essa comunicação com investidores com relativa facilidade. No caso da comunicação interna, isso não acontece. É necessário que você tenha uma comunicação face a face com o seu público, e o grande desafio que a gente tem é transformar os nossos gestores em gestores comunicadores. E esse é realmente um enorme desafio. Então, cada vez mais, eu acho que o nosso grande desafio, além de ser absolutamente transparente e consistente, é conseguir fazer com que a gente organize todos esses elementos da comunicação, o ombudsman, a nossa área de relações com investidores, a nossa assessoria de relações com investidores, a nossa assessoria de relações com a imprensa e todos os nossos gestores comunicadores para terem um discurso único e consistente. Então, o que eu posso afirmar é que isso se paga muitas vezes e que transparência
com certeza agrega muito valor ou destrói muito valor, dependendo de como a gente trata a comunicação.